nossa Semana de Capacitação, Semana de Planejamento de 2020.2. Meu nome é Murilo, eu sou gestor de cursos da Uniesp S.A. Ao meu lado o professor Márcio Magalhães, nosso consultor de gestão acadêmica, e é um prazer vocês estarem conosco. Nós iremos iniciar a nossa Semana de Capacitação com um pouco da orquestra da Uniesp, reviver um pouco do nosso passado, que é tão brilhante e que vai ser tão pujante no nosso futuro. Professor Márcio, boa noite. O senhor gostaria de tecer algumas palavras sobre a nossa orquestra? Boa noite, professor Murilo. Boa noite a todos. Uma alegria muito grande poder estar junto com todos nesse encontro, onde nós vamos iniciar com a orquestra exatamente lembrando da nossa história de passado, né? E o passado, ele nos faz projetar o futuro, porque ele nos mostra como viver bem no presente a partir das experiências que nós tivemos. Então, essa recordação da orquestra da Uniesp é para marcar um novo momento, um novo ciclo que nós iniciamos e que logo mais nós falaremos dele. A primeira capacitação de hoje será com o professor Márcio, né? Ele vai falar um pouco sobre formação e avaliação por competências. O professor Márcio, para quem não conhece, é decano da Uniesp, um dos fundadores da gestão acadêmica e um dos nossos consultores. Professor Márcio, boa palestra para o senhor, é sempre uma honra ouvi-lo. Obrigado, professor Murilo. Muito bem, então a gente tem aí a alegria, né, de lembrar um pouco dessa história da Uniesp e, como dizíamos, estamos aí projetando uma nova história. Então temos aí grandes desafios pela frente. Hoje nós temos aí, sobretudo, esse desafio em função da pandemia, né? Estamos vivendo aí uma situação atípica, onde todos nós, enquanto professores, temos que reaprender o tempo inteiro, né? O tempo inteiro, aquilo que o Alvin Tofflin diz, né? Aprender, desaprender e reaprender a cada instante. E nesses desafios nós também vamos amadurecendo e vamos crescendo, né? Então, cada vez mais assumindo essa nossa condição de educadores. E eu sempre digo que ser educador é ser transformador de gente. Nós transformamos as pessoas com a nossa prática pedagógica. O educador nunca está pronto, né? Ele está num processo de vir a ser constante, num processo contínuo de aprendizagem. E, evidentemente, nós vamos ter pouco tempo, não é uma palestra, mas é muito mais alguns pontos que vão nos ajudar aí nesse momento de planejamento. Se nós queremos trabalhar bem, nós temos que planejar. A primeira função administrativa, que é o planejamento, é essencial para que a gente consiga ter aí o resultado que nós desejamos. E o principal resultado que nós queremos é que os nossos alunos aprendam, né? Esse é o nosso grande desafio, desenvolver nossos talentos, e nós sabemos que os nossos professores são todos talentosos e vamos usar esses nossos talentos com os nossos alunos, mas iniciando com um bom processo de planejamento, né? Então, ao falar aí de formação, evidentemente nós sabemos que a formação ela é holística, né? Ela é abrangente. Então, nós não vamos aqui reduzir a formação a apenas um aspecto, mas nós vamos aí orientar algumas ações que serão de fundamental importância aí nessa semana em que todas as unidades do Grupo Uniesp farão o seu momento de planejamento. Então, a semana ela será organizada dessa forma. No primeiro horário, sempre a gente vai ter aí esse momento de reflexão, esse momento aí de uma breve capacitação. E, num segundo momento, as unidades todas do grupo estão convidadas a reunir os professores por meio do Teams ou outra plataforma para um momento também formativo, né? E nós vamos, então, falar hoje sobre formação e avaliação por competência, né? Esse é um grande desafio. Então, enquanto formadores, nós temos aí o desafio de fazer com que os nossos alunos eles possam aprender. Esse é o nosso grande desafio, né? E a aprendizagem ela vai contribuindo para transformar as vidas, né? E um primeiro ponto que nós queremos abordar é exatamente essa questão conceitual do que é a competência. E a gente traz aqui o texto do Zabala, né, Como Aprender e Ensinar Competências, para a gente poder refletir um pouco sobre isso.
Se fala muito de competência, né? Mas o que é competência? Há alguns autores que falam que competência está ligado à visão mais tecnicista, né? De preparar as pessoas apenas para o mercado de trabalho. Claro que não é isso, né? Nós sabemos que a formação ela não pode ser unilateral. Nós não podemos preparar pessoas apenas para o mercado de trabalho. Nós vamos preparar pessoas para o mercado de trabalho e o mercado hoje exige pessoas com as competências necessárias. Mas nós preparamos também cidadãos, pessoas que possam exercer a sua cidadania onde eles estão. Então, nós queremos preparar os nossos alunos, contribuir na formação dos nossos alunos de uma forma mais abrangente possível. Por isso que é fundamental que a gente planeje bem isso, né? E se nós temos lá nos projetos pedagógicos dos cursos as competências que deverão ser desenvolvidas nos nossos alunos, então nós não podemos fazer o nosso planejamento sem entender quais são essas competências. Então, quais são as competências de um curso do direito, quais são as competências de um curso de administração, quais são as competências de um curso de pedagogia, enfim, seja qual for o curso, nós temos que ter a clareza. Que competências nós temos que desenvolver? E essas competências, elas não podem ser estáticas, elas são dinâmicas, porque nós vivemos numa sociedade dinâmica. Então, por isso, a cada semestre, nós temos que rever, né, fazer uma revisão dos nossos planos de ensino, fazer uma revisão do nosso planejamento, exatamente para que a gente possa fazer a atualização. E se nós estamos hoje vivendo um momento de pandemia, nós não podemos pensar nas mesmas metodologias, nas mesmas avaliações, no mesmo conteúdo que nós utilizamos, como se nós vivêssemos num mundo sem a pandemia. Então, se nós estamos dentro desse contexto, nós temos que entender e trabalhar a partir desse contexto. E quando nós falamos o que é competência, nós lidamos aí, de acordo com o Zabala, né, o primeiro ponto que ele aborda, e aí o que é o saber projetado no fazer. Aquilo que o Celso Antunes, que a gente vai ver, ele diz que é a materialização do saber no fazer. Já pegando a primeira grande dimensão da competência, que é o conhecimento, né? Então, o conhecimento, como que eu transformo esse conhecimento na prática, no cotidiano, né? Na contextualização para que o aluno de fato aprenda, lembrando aquilo que o Philippe Perrenot costuma dizer, né? Quando ele trata da questão da competência. A aprendizagem só é significativa quando ela é contextualizada. Então, eu vou pensar na formação do meu aluno, desenvolvendo a sua capacidade. Então, mas não é só o que, eu tenho que pensar no para quê. Então, o Zabala diz que essa capacidade é para realizar tarefas ou atuar frente a situações diversas. Como que eu vou contribuir para que o meu aluno desenvolva uma competência para que ele possa atuar, né? Eu sempre brinco comparando com um motorista. Quando a gente fala de competência, né, um motorista, ele precisa ter o conhecimento, que é a primeira dimensão da competência. Ele tem que conhecer o carro, ele tem que conhecer as leis de trânsito, ele tem que conhecer os sinais de trânsito, mas não basta só o saber, ele tem que fazer, ele tem que ter habilidade. Então, o que ele sabe fazer, né? Então, são os conteúdos não só conceituais do conhecimento, mas os procedimentais das habilidades. Então, que habilidades ele tem que ter? Ele tem que ter habilidade para saber organizar lá os espelhos, né, do retrovisor, ele tem que ter habilidade para saber conduzir o veículo, para saber lidar com os pedais, então ele tem que saber fazer. Mas não basta apenas ele ter o conteúdo conceitual, o conhecimento das leis, de conhecer a máquina, enfim, de ter as habilidades, saber fazer, mas ele também tem que ter os conteúdos atitudinais, as atitudes. Então, ele tem que ter respeito, que ele está com uma máquina na mão que pode virar um instrumento de morte, pode matar as pessoas se ele não tiver o respeito. Ter paciência. Ó. Nossa, no trânsito hoje, todos nós sabemos o quanto que nós temos que ter paciência, né? Então, quando nós falamos de competência, nós estamos falando dessa capacidade para realizar tarefas, realizar coisas que são fundamentais. Então, nós podemos começar a pensar já nos nossos cursos. O que os nossos alunos precisam aprender a fazer? Quais são os conteúdos, quais são os conhecimentos necessários para que ele possa ter a base conceitual para projetar o conhecimento no fazer, na prática, na ação, já que o nosso aluno também aprende pela sua capacidade,
pela sua capacidade de abstrair o conhecimento, o conteúdo, e transportar esse conteúdo na aplicação, né? E um terceiro ponto, então, quer dizer, nós falamos do que, para quê, de que forma? De forma eficaz. Quando a gente fala de eficácia, todos sabem, nós estamos falando de resultados. Então, de que forma que eu consigo fazer com que o meu aluno aprenda conceitos, né, que ele tenha teorias, mas que ele consiga transportar esse saber para o fazer, produzindo resultados. Então, de que forma que eu contribuo para que ele, de fato, aprenda? Aquilo que a Unesco, naqueles 4 pilares da educação, do Jacques Delors, né, do Tesouro a Descobrir, lá, um texto tão conhecido, que projeta a educação do século XX, o aprender a aprender, que é, na verdade, essa questão do conhecimento. Mas não é só o aprender a aprender, é o aprender também a fazer, a questão da habilidade. Não é só o aprender a aprender, o aprender a fazer, mas o terceiro pilar, o aprender a ser, o aprender a conviver, o 4º pilar. Quer dizer, como que eu integro tudo isso, né? Por meio de um envolvimento contínuo do aluno enquanto sujeito do processo de ensino e aprendizagem, né? Então, nós temos que ter bastante clareza disso. E num 4º ponto, né? Onde? Então, eu vou pensar aqui onde. De que forma, né? Onde eu vou, onde isso de fato vai acontecer? Em um determinado contexto. Quando nós falamos do contexto, aí de volta, nós lembramos lá do Perrenot. Quer dizer, a aprendizagem significativa, ela tem que ser contextualizada, ela tem que ser feita a partir do cotidiano do aluno. Então, hoje, quando nós falamos desse momento que nós estamos vivendo, quer dizer, nós estamos tendo que aprender, desenvolver competências novas. Quantos de nós, professores, tinha tranquilidade e habilidade de lidar com as tecnologias? Nós estamos tendo que buscar aprender a lidar com a tecnologia. Nós estamos tendo que aprender a buscar novas ferramentas de interação com o aluno, porque nós não estamos mais com o aluno na sala de aula. Então, de que forma que eu procuro tornar a aprendizagem um processo dinâmico para que o meu aluno ele aprenda a aprender? Né? Então, eu tenho que pensar a partir de um contexto. A educação ela é situada. Então, eu não posso trabalhar uma educação em que ela não traga, não diga nada ao meu aluno. Então, eu tenho que fazer com que ela, de fato, contribua para que o meu aluno aprenda. Depois, por meio do quê? Né? É necessário, então, mobilizar o conhecimento, é preciso mobilizar as habilidades, mobilizar as atitudes. Essas 3 dimensões da competência é que nós vamos colocar na base aí da formação do nosso aluno. Então, quando eu tenho um projeto pedagógico do curso, eu vou ver lá o perfil do egresso, que conhecimento para eu desenvolver esse perfil eu preciso? Então, é a partir daí que nós organizamos os conteúdos. Será que os nossos conteúdos, eles conseguem dar conta de desenvolver esses conhecimentos? Esses conhecimentos, no mundo atual, continuam sendo necessários? Eu preciso o tempo inteiro rever se os conhecimentos são necessários, até porque a tecnologia avança numa velocidade cada vez maior, nós vivemos dentro da sociedade do conhecimento, e há determinados conteúdos que faziam sentido num outro contexto, mas não nesse contexto. Então, quando eu estou num contexto novo, eu tenho que olhar para o conteúdo que eu trabalho e verificar se esses conteúdos eles são ainda necessários, né? Eu vou ter que olhar as habilidades novas que os alunos passam a ter que desenvolver. Então, até pouco tempo atrás, um profissional de uma determinada área exigia-se dele um determinado rol de habilidades. Hoje existem outras. Nós estamos tendo que desenvolver habilidades novas que nós não tínhamos. Então, quando nós lidamos nesse novo contexto. E quais serão as habilidades do futuro? Os profissionais do futuro. Que habilidades? O que eles vão ter que saber fazer? Certamente, algumas coisas que nós fazíamos no passado, nós não precisamos fazer no presente e não faremos no futuro. E coisas que nós não sabíamos fazer, aprendemos a fazer e vamos ter que aprender coisas novas. Naquele processo do eterno devir, lá do Sócrates, né? Eu sei que nada sei, o tempo inteiro eu estou buscando aprender.
E esse processo de conhecimento, ele é contínuo, ele não se esgota. Por isso que nós não estamos nunca formados, né? Nós somos sujeitos em constituição. Estamos sempre nos constituindo por meio da educação que vai desvelando, tirando a venda dos nossos olhos e ajudando a gente a enxergar, a aprender o tempo todo. Um outro ponto é nós pensarmos aqui, né? Opa, cliquei o slide para voltar. Como é que ele já volta aqui, no ponto necessário. Então, por meio do quê? Conhecimento, habilidades e atitudes. Agora, como? Ao mesmo tempo e de forma interrelacionada. Então, eu vou trabalhar o tempo inteiro o conhecimento, a habilidade e a atitude. E isso é um desafio para nós. Por quê? Porque se nós analisarmos a avaliação, por exemplo, ela verifica muito mais o quê? O conhecimento. Nós temos uma dificuldade para verificar habilidades. E as atitudes, nem se fala. Como que nós avaliamos as atitudes? Então, nós começamos a avaliar apenas numa perspectiva. Então, hoje, quando a gente fala, por exemplo, de formação por competência, eu vou trabalhar o meu aluno para que ele desenvolva conhecimentos, para que ele desenvolva habilidades, para que ele forme novas atitudes. Então, que tipo de atitude se espera hoje, por exemplo, de um profissional da área jurídica? O que se espera em termos de postura, de conduta? Nós sabemos que 83% das pessoas que são demitidas hoje dentro do mercado de trabalho são demitidas por razões comportamentais. Você contrata por conhecimento e demite por atitudes, por comportamento. Então, cada vez mais nós vamos ter que pensar de que forma que nós preparamos o nosso aluno para que ele tenha não só os conhecimentos necessários para desenvolver uma determinada tarefa, para desenvolver uma determinada função dentro da sociedade, não só saiba fazer, mas também tem as atitudes que são necessárias, né? Então, de que forma que nós vamos pensar, cada um dos professores, pensar o seu componente curricular, a sua disciplina, de que forma que ela contribui para isso? Então, é isso que a gente vai fazer nesse processo de planejamento. Então, quando nós falamos aí de competência, nós estamos falando dessa necessidade de formar o nosso aluno, de contribuir. Eu falo que formar talvez é uma responsabilidade muito grande ao professor, né? O professor ele não forma, ele contribui com a formação, né? E a formação é contínua, o aluno se forma também de várias outras formas, ele vem já com, ele não é uma tábula rasa, né? Ele já vem com conhecimentos pré-adquiridos. O que nós vamos fazer na verdade, tomar posse desses conhecimentos, fazer a interação, e o professor não como aquele que é o transmissor do conhecimento. Eu costumo brincar, o professor não é o transmissor do conhecimento, ele não é mosquito da dengue, né? Ele é o facilitador da aprendizagem. O professor vai facilitar a aprendizagem do seu aluno. Então, o nosso desafio aqui, como eu falei, não é a gente fazer uma palestra, uma capacitação, mas é muito mais a gente dar algumas pinceladas importantes para que a gente possa, nessa nossa reflexão, contribuir para o planejamento. E de que forma que nós vamos planejar? Nós vamos exatamente pensar cada uma das... Deixa eu só virar aqui cada uma das etapas do processo de construção de um plano de ensino por competências, né? E que a gente colocou aqui em alguns passos, né? Então, qual é o primeiro passo? É verificar o perfil do egresso e os objetivos do curso no PPC. Então, é fundamental que o professor ele conheça qual é o perfil do egresso. Então, que tipo de perfil nós estamos preparando, né? Então, é claro que esse perfil ele vai sofrer as variações regionais, porém, nós temos diretrizes curriculares. Então, o PPC, o Projeto Pedagógico do Curso, ele foi elaborado a partir das diretrizes curriculares. No caso dos cursos de graduação tecnológica, a partir do catálogo dos cursos superiores de tecnologia. Então, eles foram elaborados a partir dali. Ali você tem o perfil. Então, esse perfil, que características eu vou desenvolver no meu aluno a partir desse perfil? E aí, qual é o nosso desafio? É pensar exatamente essas questões, né? Quais são as competências desejadas no egresso de cada um dos semestres? Então, não é só pensar lá no final do curso. Então, num primeiro semestre de um curso, no primeiro período, no primeiro termo, aí dependendo da região, né, a gente tem a linguagem um pouco diferente, mas
Que características esse aluno tem que ter? Quais são os conhecimentos necessários? Como que eu vou integrar esses conhecimentos? Aí é um desafio para o planejamento, pensando sobretudo nas APS, né, nas atividades de práticas supervisionadas, ou nos projetos integradores do curso, como que eu integro esse conhecimento para desenvolver aquela competência. E aí pensando nas dimensões, quais são os conhecimentos necessários? O que o aluno tem que saber fazer quando ele termina um primeiro semestre? O que ele tem que saber fazer num segundo semestre? E nós sabemos que a aprendizagem se dá pelo processo de aplicação. O aluno ele aprende à medida que ele tem a possibilidade de colocar em prática aquilo que ele aprende. Então, quanto mais nós trabalhamos para desenvolver as práticas, mais nós contribuímos com o processo de aprendizagem dos nossos alunos. E, sobretudo, quando nós levamos em consideração que nós temos um aluno de uma era digital, um aluno que aprende de forma diferente. Então, nós não podemos correr o risco de um mesmo processo ensino-aprendizagem que era praticado no passado. Então, nós temos que nos adequar. Então, o primeiro grande desafio é exatamente o primeiro passo, é isso. Vamos lá buscar todos os coordenadores, recuperar lá o perfil do egresso, distribuir para cada professor, né, o perfil do egresso do curso, cada professor conhecer o perfil do egresso, né, entender qual é o perfil, quais são as competências que estão ali, quais os objetivos presentes lá no PPC, entende? Qual é a finalidade, né, daquele curso, que tipo de pessoas nós estamos contribuindo na sua formação. E aí, no segundo passo, nós vamos verificar como a ementa do curso, como que os objetivos do curso, como a estrutura curricular do curso, elas estão coerentes com o perfil do egresso, né? Então, qual a contribuição de cada componente curricular para formar essa competência? Então, ao olhar a ementa do curso, lá tem os tópicos, né? A ementa são os tópicos principais que sintetizam aquilo que o curso vai oferecer. Então, o que a disciplina, que o componente curricular vai oferecer. Então, de que forma que o meu ementário, que a minha ementa, de que forma que o objetivo que está ali presente no meu plano de ensino, ele está, de fato, alinhado com as competências do curso, do perfil do egresso. Então, eu tenho que olhar, fazer essa análise da coerência do perfil do egresso, do objetivo do curso, com a ementa da minha disciplina, do meu componente curricular, né? De que forma que a minha disciplina, em específico, ela contribui? Com qual competência? Né? Afinal de contas, ela serve para quê? É um pouco esse questionamento que a gente fala. Ela está lá na estrutura curricular, ela tem uma razão de estar ali. Por quê? Né? Ela oferece um conhecimento básico, ela oferece um conhecimento específico do curso, né? Ela desenvolve uma habilidade prática, concreta, real dentro do curso. Que tipo de atitudes essa disciplina, esse componente curricular, ele pode contribuir para desenvolver no meu aluno? Então, é exatamente isso que nós temos que pensar, né? Num terceiro passo, né? Então, nós vamos ver aqui o terceiro passo, considerando, então, a ementa relacionada com o perfil do egresso e as competências desejadas, aí eu vou definir quais serão os objetivos da aprendizagem por meio do componente curricular. Aqui eu não estou pensando mais no objetivo do curso, eu estou pensando no objetivo daquele componente curricular. É óbvio que ele tem que estar alinhado com o objetivo do curso, mas aqui essa disciplina, esse componente curricular, ele tem qual objetivo? Esse objetivo está coerente com esse perfil de egresso, né? Então, a partir daí, do momento que eu defini toda a questão dos objetivos, aí eu tenho o quarto passo, que é fundamental quando a gente vai pensar no plano de ensino, sobretudo um plano de ensino por competência, né? Então, a partir do objetivo, eu vou apresentar os conhecimentos, as habilidades e atitudes que são desejadas ao final do semestre. Então, quais os conhecimentos fundamentais? O que o aluno precisará saber fazer e que atitudes ele deverá ter? Então, quando nós olhamos isso, olhar cada conteúdo que eu vou trabalhar, eu estou trabalhando esse conteúdo em função
de que necessidade, de qual conhecimento que eu estou querendo desenvolver no nosso aluno, o que, que ele tem que aprender de fato, né? Como que eu estou contribuindo com essa aprendizagem? Então, de que forma que eu, ao trabalhar um conteúdo na aula 1, esse conteúdo ele vai desenvolver que conhecimento? Esse conteúdo ele vai desenvolver que habilidade? Esse conteúdo vai desenvolver que atitudes? Na aula 2, que conhecimento? Que habilidade? Que atitude? Então, o chá sempre ali presente, né? Então, nós sempre vamos pensar numa formação que desenvolva conhecimentos, que desenvolva habilidades e que possa também contribuir com o desenvolvimento de novas atitudes. Então, o tempo inteiro eu vou trabalhar girando em torno dessas dimensões da competência. E no quinto passo, né? Então, para que tudo isso possa, de fato, acontecer, eu tenho que pensar quais serão os conteúdos necessários. Então, eu vou pensar nos conteúdos, vou desenvolver os conteúdos. Qual a metodologia para cada conteúdo? Então, quando a gente fala de metodologia, eu estou falando de caminho. Método, palavra grega, quer dizer caminho. Qual o caminho que eu vou percorrer para que o meu aluno aprenda? E aí a gente tem um desafio, né? Hoje o meu aluno não aprende da mesma forma que ele aprendia há um ano atrás. Hoje nós temos aí uma situação diferente. Então, que técnicas que eu vou utilizar? Que recursos que eu vou utilizar para que o meu aluno possa aprender? Então, aqui na metodologia, eu vou definir esses recursos. Na quarta-feira nós vamos falar de metodologias ativas. Então, quer dizer, de que forma que hoje eu posso trabalhar com o envolvimento do aluno, já que o aluno aprende pelo envolvimento. Não é mais só o professor falando. Aliás, nas orientações aqui de planejamento, o professor deve usar 50% do horário da aula, no máximo, dele expondo. No mais, ele tem que envolver o aluno, interagir com o aluno, contribuir para que o aluno, de fato, tenha o interesse em querer aprender. Né? Se o professor fica só falando, a gente sabe que o nosso aluno é um trabalhador que estuda. Ele dorme, não é verdade? Pensem em vocês aqui. Poucos minutos da gente falando já cansa. Então, o nosso aluno vai se dispersar muito mais e, usando o meio tecnológico, se a gente não trabalhar de forma muito dinâmica, ele vai se dispersar mais ainda. Então, não é só a questão da metodologia, mas pensar também como que vai ser avaliado. Como que eu vou verificar o alcance daquilo que eu desenvolvi com o aluno. Então, de que forma que eu verifico a aprendizagem? A avaliação é isso, né? De que forma que eu vou verificar a aprendizagem? E aí, lembrando o artigo 24 lá da Lei 9.394, que é a nova, que já não é tão nova assim, né? 26 de dezembro de 1996, né, professor Murilo? Já faz um bom tempo, mas a LDB, ela diz isso, né? A prevalência dos aspectos qualitativos sobre os aspectos quantitativos. Então, não é a nota, não é a quantidade. A avaliação não é uma avaliação apenas somativa. Ela pode ter uma dimensão somativa, mas ela tem que ser formativa, ela tem que ser diagnóstica. Eu tenho que diagnosticar a necessidade de aprendizagem do aluno. E trabalhar, diz lá o inciso 5º, né, com a recuperação da aprendizagem desse aluno. Então, de que forma que eu ajudo o meu aluno a aprender? E aí eu vou pensar nas estratégias de recuperação da aprendizagem, que é o outro item que nós temos aí. E isso, na verdade, nós temos lá no nosso modelo de plano de ensino. Então, nesse momento de planejamento, nós vamos percorrer cada um desses passos, né? Então, nós vamos olhar o perfil do egresso, vamos verificar o que eu tenho que trabalhar na formação desse aluno, quais são os conhecimentos, quais são as habilidades, quais são as atitudes necessárias para esse perfil, como que a minha disciplina vai contribuir para isso. Aí eu vou verificar os conteúdos necessários, vou pensar na metodologia, vou pensar na avaliação, enfim, vou buscar todos os meios de fato para que o aluno possa aprender. E aí, considerando essa questão da formação por competência, é sempre muito importante nós pensarmos na avaliação. Porque quando a gente fala de avaliação, é um desafio falar de avaliação, né? A gente tem o Lucchesi, que é um dos grandes nomes aí da avaliação, e o Lucchesi sempre fala isso, né? O Cipriano Lucchesi, que a avaliação é um gargalo difícil dentro da instituição de ensino. E por quê? Porque nós temos uma mentalidade ainda quantitativa, e é preciso romper com essa cultura.
né? O aluno também é assim, ele se preocupa com quanto falta para ele terminar, quanto falta para ele fechar, quanto ele tirou. Então a preocupação ela é quantitativa, ela não é qualitativa. Agora, para nós professores, qual é o nosso desafio? É transformar a avaliação em algo que, de fato, ofereça indicadores para a gestão, né? E de que forma que a avaliação oferece indicadores para a gestão? É eu olhar os objetivos da avaliação, o que o aluno deveria aprender, quais são os conhecimentos que ele deveria ter adquirido, e verificar, por meio do diagnóstico avaliativo, o que de fato ele aprendeu. E aí, nesse desenho, nós temos o quê? Nós temos a possibilidade de ver o gap entre as competências necessárias que o aluno deveria ter e quais são as competências que ele tem, quais são as competências atuais. A avaliação vai permitir que eu perceba o gap. E a partir daí, eu vou trabalhando com um processo de avaliação contínua e um diagnóstico contínuo que vai contribuir com a formação do meu aluno, onde o aluno ele vai desenvolvendo como um espiral que eu coloco ali no outro slide, como uma espiral, né? Então eu vou desenvolvendo a aprendizagem do aluno, o aluno vai num processo de crescimento semestre por semestre. Então quando eu olho a avaliação, o aluno tem que perceber que da primeira avaliação ele conseguiu superar dificuldades, né? Alcançar novas aprendizagens e desenvolver. Só que esse desenvolvimento, como no espiral, não tem fim. Ele vai sendo contínuo, né? No final de um semestre, eu também tenho que verificar até que ponto o aluno conseguiu desenvolver, né, esse conhecimento, desenvolver as novas práticas, habilidades, desenvolver novas atitudes, para que eu consiga, de fato, contribuir para a evolução, para o desenvolvimento dele. Então, o aluno vai percebendo que ele vai num processo contínuo de crescimento. E a avaliação, ela vai oferecendo indicadores, onde ele poderá, a partir desses indicadores, perceber quais são as suas lacunas de aprendizagem. E o professor ele vai acompanhando esse processo, contribuindo na superação dessas lacunas. Por isso que nós vamos falar aqui do PRA, do Programa de Recuperação da Aprendizagem, para que a gente possa colocar a lei, de fato, na prática. Mas não para um dever legal, porque está na lei e a gente vai fazer recuperação da aprendizagem, mas para um dever moral, porque nós, enquanto professores, temos o dever moral de querer que os nossos alunos aprendam, de querer que eles... E a gente sabe que o sucesso nosso depende da aprendizagem deles. Porque se os nossos alunos não tiverem sucesso naquilo que eles fazem, isso vai evidenciar a nossa também, infelizmente, a nossa incapacidade de ajudá-los a aprender. Não estou jogando a responsabilidade só no professor, né? A gente sabe que o nosso aluno vem com muitas limitações da educação básica, mas nós temos que dar esse upgrade, né? Nós temos que ajudar o aluno a desenvolver. Eu falo que o nosso aluno que nós recebemos, quando ele tira lá um 3 no ENAD, a gente já fica feliz. Por quê? Porque ele chegou a 1. Às vezes esse 3 do ENAD nosso vale mais que 5 lá de uma outra instituição em que o aluno já chegou 3, 4. Né? Então, nós sabemos do talento e da capacidade dos nossos professores em desenvolver os nossos alunos, em ser esses agentes de transformação. Mas, de fato, nós queremos contribuir para que ele avance cada vez mais. E nesse sentido aqui do espiral, logo no primeiro dia, né, a gente sempre faz esse contrato pedagógico sobre avaliação. Então é fundamental que a gente comece a trabalhar, quer dizer, qual a importância da avaliação? O aluno entender isso, né, mas para que ele entenda isso, no planejamento, é fundamental que os professores do primeiro semestre, por exemplo, de um curso, discutam qual a importância da avaliação, como que nós vamos avaliar, né? Quais serão os instrumentos que nós vamos usar na nossa avaliação? Porque senão o que acaba acontecendo, e vocês sabem que acontece isso, né? Os professores repetem as mesmas fórmulas de avaliação, usam os mesmos instrumentos se não houver planejamento. Então, essa semana é exatamente para que a gente consiga planejar a nossa avaliação alinhada com as competências do curso. Porque também eu tenho que pensar, a avaliação ela serve para quê? Né? Então, eu fiz uma avaliação com quais objetivos? Eles estão adequados às competências que o aluno precisa ter?
Ele está contribuindo para verificar qual o nível de competência. Então, eu tenho que definir claramente isso. Agora, isso não se define isoladamente. O trabalho pedagógico é um trabalho coletivo, não é um trabalho individual do professor na sala de aula, né? É um trabalho coletivo. Então, a gente tem que ter aí essa capacidade interdisciplinar de fazer as conexões entre um componente curricular e outro. É fundamental que isso aconteça. Então, qual a importância da avaliação? O que será avaliado? Então, que competências? Que traços da competência? Quais são os conhecimentos? Como que eu vou avaliar os conhecimentos? Então, aí é um desafio, né? Um desafio da gente superar um modelo de avaliação em que eu avalie apenas dados teóricos, conceituais. Como que eu avalio as práticas? Então, eu tenho que trabalhar com simulações, eu tenho que trabalhar lá com a possibilidade de aplicações, onde eu vou avaliar a prática. Eu não vou avaliar só o saber, mas eu vou avaliar o saber fazer. Então, de que forma que eu vou avaliar o saber fazer? E as atitudes? Aí o nosso desafio maior ainda, né? Que atitudes hoje um profissional da área X, Y, Z precisa ter? Que atitudes os nossos alunos têm? Eu tenho que fazer um diagnóstico inicial. Quais são as atitudes? Eu vou fazer um mapa de atitudes dos nossos alunos, vou verificar que atitudes eles já possuem, que atitudes precisam ser desenvolvidas. Isso dá trabalho? Claro que dá trabalho. Mas eu costumo dizer o seguinte, no dia eu dava uma palestra para professores, eu dizia isso, gente, dá trabalho, mas nós temos um trabalho que ele é muito sério, porque nós trabalhamos com formação de pessoas. Se eu não investir esforços na transformação das pessoas, eu vou estar fazendo um desserviço como professor. Então, eu tenho que ter responsabilidade com isso, né? E a gente sabe que não é fácil. A gente sabe o quanto nós somos exigidos, mas nós trabalhamos com a formação de gente. E a gente tem que ficar com peso na consciência se eu não estou ajudando o meu aluno, de fato, a aprender, né? Então, acho que é uma questão de consciência, de dever moral. Quais são os objetivos, né? Como será esse processo? Quem serão os sujeitos do processo avaliativo? E o sujeito da avaliação não é só o aluno, o sujeito da avaliação também é o professor. Porque quando eu avalio, eu também me avalio. Quando eu avalio o aluno, eu estou avaliando aquilo que eu desenvolvi com o aluno. E quando o aluno não aprende, não pode ser um prazer. Pelo contrário, o meu aluno não aprendeu, eu vou ter que buscar formas para que ele aprenda. Porque o meu papel é a aprendizagem dele. Nós temos que, de fato, enterrar, sepultar aquela mentalidade de que alguns, infelizmente eu sei que nenhum de vocês pensam assim, mas infelizmente ainda tem gente que pensa que na minha disciplina se pelo menos 20 a 30% tem que ficar reprovado. Não, nós não temos que ter prazer com a reprovação. E eu não estou dizendo que a gente tem que aprovar todo mundo, mas eu tenho que dar condições para que meu aluno aprenda. E aí eu tenho que usar o princípio de isonomia. Os iguais têm que ser tratados como iguais. Então, eu não vou tratar um aluno que não quer saber de nada igual aquele que se empenha, que se esforça, né? Mas eu tenho que ter a consciência que eu fiz tudo o que era possível para que ele se interessasse, para que ele pudesse aprender. Esse é o meu desafio enquanto professor. Aí é o dever moral que a gente dizia, né? Então, sujeito eu também sou. E qual será a frequência dessa avaliação? A avaliação, diz lá na legislação, ela é um processo contínuo. A avaliação começa no primeiro dia de aula. Então, eu tenho um calendário para organizar o processo avaliativo, mas a avaliação começou no primeiro dia de aula. Como que eu avaliei a primeira aula, como eu avaliei a segunda aula? Então, a avaliação, e sobretudo quando a gente fala de avaliação por competência, nós vamos pensar na avaliação do conhecimento que eu estou buscando desenvolver a partir do primeiro momento que eu tenho com o aluno, né? A habilidade que eu estou buscando desenvolver no primeiro momento que eu tive com o aluno. Então, eu vou planejar tudo isso. Então, esse é o nosso grande desafio, né? E aí, quando nós falamos disso, quer dizer, é o planejamento do processo avaliativo a partir das competências previstas lá no PPC. Eu vou verificar quais são as competências previstas por semestre. Então, é o que eu vou avaliar. Depois é pensar numa avaliação de diagnóstico, né? Como o aluno ele chega e de que forma que esse aluno ele vai ter que sair, como que esse aluno vai ter que sair, então como que esse aluno vai ser transformado, né? Então a identificação de quem é meu destinatário, a gente sabe que às vezes ele chega com limitações de português, de matemática, e a gente tem que criar aí os meios de nivelamento para a superação disso, né? Então quem eu estou avaliando, replanejar as ações, porque uma coisa é eu projetar isso agora e depois, quando eu entro em contato com o meu destinatário, eu percebo que tem lacunas que eu preciso
rever o meu próprio planejamento. E por isso que o planejamento ele é flexível, porque ele tem que se adaptar a cada cenário. Depois a avaliação ela tem que ser processual, ou seja, eu tenho que diagnosticar o meu aluno, eu tenho que contribuir com a formação do meu aluno, então ela tem que ser formativa e ela vai ser somativa, porque ela vai gerar conceitos. Mas esse conceito, esse número, esse valor, ele tem que ser, de fato, algo que sirva de indicador, para que um novo diagnóstico seja feito e eu defina claramente como eu vou trabalhar para recuperar a aprendizagem do aluno que não aprendeu. E, a partir daí, eu vou definir os instrumentos, né? Então, quando eu falo do processual, quais são os instrumentos para que eu possa ter a avaliação dessa forma? Opa, cliquei rápido demais aqui. Vamos voltando aqui. E, por fim, quando a gente fala da recuperação, né? Então, como que eu vou trabalhar para a recuperação ser um processo contínuo? Então, é aquela diferença que eu coloco aqui no próximo slide, da recuperação paralela, que diz lá a legislação, e a recuperação contínua. Quando a gente fala de recuperação paralela, é aquela recuperação que eu vou fazendo lá no final do bimestre ou do semestre. Eu trabalhei uma gama de conteúdos. É lógico que o processo de avaliação ele é contínuo, mas eu vou já diagnosticando a necessidade de aprendizagem do aluno e vou trabalhando com aquela recuperação. Quando eu falo de recuperação contínua, é recuperação de aula a aula mesmo, né? É desenvolver a atividade que eu perceba quais foram as lacunas que ficou daquilo. O que ficou? O que o aluno aprendeu? O que ele não aprendeu? Então, a partir daquilo que ele não aprendeu, eu vou trabalhar para que ele aprenda. E aprender não é recuperação de nota, porque às vezes a gente vai fazer uma lista de exercício, o aluno ele não foi bem, aí o aluno se recuperou. Mas ele recuperou o quê? Ele aprendeu o que ele não havia aprendido? Não é recuperação de nota. Nós queremos que o nosso aluno aprenda, não que ele tenha a nota, né? Que é o que a Jussara Hoffmann fala, né? Coloca aqui no próximo slide, olha. Literalmente, a recuperação contínua é composta por um conjunto de estratégias elaboradas pelo professor com o objetivo de recuperar conteúdos essenciais que não foram assimilados pelo estudante. Portanto, a recuperação contínua tem como foco a aprendizagem e não simplesmente a recuperação das notas, né? Então, não é o aluno está com a nota baixa, aí eu dou possibilidade para o aluno recuperar aquela nota, que é um problema no nosso formato de recuperação. O aluno vai lá e faz a P1, ele foi uma catástrofe na P1. Aí ele depois faz lá a P2, foi excelente na P2. Ele conseguiu a nota, mas e a aprendizagem que faltou na P1? Ele recuperou? Esse tem que ser o nosso questionamento. Então, a minha responsabilidade enquanto educador é contribuir para esse processo cada vez mais contínuo da aprendizagem do aluno. E aí, por isso, eu vou continuamente também criar meios de avaliar, né? Então, a partir de tudo isso, quer dizer, o que nós vamos retomar, né? Como o professor Murilo disse, eu estive aí no início da gestão acadêmica aqui do grupo, né? Quando o convite aí da professora Cláudia, para iniciar a gestão acadêmica, e lá naquela época nós criamos esse programa, que era o Programa de Recuperação da Aprendizagem, né? Então nós queremos retomar, porque foi algo que foi muito bom, mas que precisa ser feito de forma muito séria, né, de participativa. Então não basta o diretor, não basta o coordenador comprar essa ideia, todos têm que comprar. É fundamental que todos comprem. E é como um degrau que eu vou colocando aqui, ó. O primeiro momento que nós queremos fazer, é claro que nesse momento de pandemia a gente está aí muito limitado, mas o primeiro é o diagnóstico do processo seletivo. Quando o aluno faz um processo seletivo, eu já tenho um indicador ali. Então, aquele aluno que teve uma classificação abaixo dentro do processo seletivo, é um aluno que vai ter que ter um olhar diferente. Então, de que forma que eu vou lançar o olhar para esse aluno de forma diferente para que ele, de fato, aprenda? Então, eu vou trabalhar um pouco com isso. Depois, o segundo momento é o mecanismo de nivelamento. Esse aluno que teve um diagnóstico abaixo daquilo que se esperava, eu vou fazer um mecanismo de nivelamento, eu vou ver de que forma. O nome nivelamento eu não gosto muito, mas eu vejo que é o que os instrumentos de avaliação do Ministério da Educação apresentam, né? Que é
a possibilidade de eu gerar o equilíbrio desse aluno com o resto da turma, né? Um aluno ter aí equidade, a possibilidade dele estar ali equilibrado em termos de aprendizagem. Então, eu tenho que fazer esse diagnóstico. Um terceiro momento é o monitoramento dos primeiros resultados. E aí é algo fundamental. Eu tenho lá o meu aluno, ele teve 3 disciplinas, 3 componentes curriculares que ele ficou abaixo da média. Isso é um indicador importante para a coordenação do curso. O professor não pode ter o aluno com a nota abaixo, e aí eu estou pensando no aspecto quantitativo mesmo. Ah, está abaixo, o aluno está com dificuldade de aprendizagem, eu estou tentando buscar aí meios de recuperação, mas está difícil, esse aluno ele tem limitações, então eu vou conversar com a coordenação, eu vou apresentar para a coordenação do curso. Por quê? Porque aí nós vamos para uma outra etapa, que é a orientação desse aluno. Porque de repente ele tem alguma dificuldade, às vezes até dificuldade psicopedagógica, né? O aluno pode ser dislexo, ele pode ter algum tipo de dificuldade que está comprometendo a aprendizagem dele, mas nós temos que diagnosticar. Então, fazer esse monitoramento dos primeiros resultados, que é fundamental também em relação à evasão, porque o aluno que ele está fazendo um curso, sobretudo no primeiro e segundo semestre, ele começa a ter notas muito abaixo, o que vai acontecer? Ele desanima e desiste. Então, a gente começa a perder o aluno. Então, a gente não quer perder o aluno, mas nós também não queremos que o aluno vá para frente sem aprender. Então, nós temos o compromisso de ajudar. Por isso, a gente vai desenvolver, a partir disso, as estratégias de recuperação da aprendizagem. Vai estar lá no plano de ensino. Se meu aluno não aprendeu, quais serão as estratégias? Que estratégias que eu vou usar para que ele aprenda? Então, eu vou descrever lá as principais estratégias para desenvolver a aprendizagem, né? Depois, o próximo passo é o diagnóstico das condições de estudo. Então, a gente tem um questionário, um levantamento que a gente aplica para o aluno para verificar como ele estuda, quando ele estuda, quanto tempo ele se dedica estudando, para a gente fazer um diagnóstico das condições de estudo desse aluno, da forma como ele aprende, até para poder orientar. E aí entra a parte de orientação de estudos, que é o último passo, né, desse programa, que é trabalhar com a orientação do estudo. O aluno está com dificuldade, então eu vou orientar o estudo. Então eu estou buscando todas as formas para que o aluno aprenda. Não é simplesmente eu dei avaliação, o aluno não foi bem, o problema é dele. Não, nós estamos criando meios para que ele supere as suas dificuldades, para que ele possa avançar. Tá certo? Então, na verdade, esse processo de planejamento é um momento em que nós lançamos o nosso olhar para o projeto pedagógico do curso, revemos o projeto pedagógico do curso, cada semestre nós vamos fazer isso, não tem como ser diferente, né? Então nós revemos aí o caminho percorrido, avaliamos os conteúdos necessários, e aí eu sei que vocês não fazem isso, mas vou contar para vocês, vocês vão ficar escandalizados. Estou há muitos anos aí trabalhando com educação, já fui reitor de universidade, diretor. Eu conheci professores, acho que não tem como mais existir professores assim, que o programa dele de ensino, que o plano de aula é o mesmo de 3, 4, 5 semestres atrás. Está até meio amarelo o plano de aula dele, né? Hoje não dá mais isso, né? Então, como é que eu posso, por exemplo, trabalhar com educação como se nós não estivéssemos vivendo 2020, na pandemia? Educação daqui para frente vai ser diferente. A gente vai ter que aprender a trabalhar de forma diferente. Agora, não é por causa da pandemia. A sociedade do conhecimento já exige isso. Quando a gente fala aí de metodologias ativas, quando a gente fala aí de competência, nós estamos falando do quê? De um mercado que hoje ele não absorve mais o aluno que não tiver isso. Então, nós vamos preparar para quem? Então, desculpem a linguagem, talvez uns se escandalizem com o que eu vou dizer. O aluno não é nosso cliente. Tem gente que fala que o aluno é nosso cliente. O aluno não é nosso cliente. O nosso cliente é a sociedade. O aluno é nosso produto. Agora, que produto eu estou entregando para a sociedade? O que eu estou produzindo? Que tipo de conhecimento eu estou produzindo? O que eu estou entregando? Então, eu tenho que pensar sobre isso, né? Então, nosso papel é ajudar a melhorar esse produto. Ah, mas esse produto, a matéria-prima não está muito, chega meio torta, chega com dificuldade. Tá bom, mas vamos trabalhar isso. Vamos organizar para que a gente consiga, de fato, melhorar isso, né? Então, mas nós temos essa grande responsabilidade. E aí, dentro desse processo de planejamento, quais são as diretrizes aí para a gente poder planejar, já que a gente está esgotando o nosso tempo,
e a gente quer deixar vocês trabalharem, né? Então, não queremos ocupar todo o momento. Primeiro passo vai ser esse. Então, os diretores, junto com os coordenadores, aí nas reuniões de planejamento, é fazer essa revisão dos conteúdos programáticos. Ou seja, o que eu tenho que considerar? Principalmente, o que é essencial para o meu aluno? Nós não podemos ser mais realistas que o rei. Esse momento a gente vai conseguir trabalhar tudo? Talvez não. A gente vai estar trabalhando num universo diferente. Nós vamos continuar ainda com aulas remotas. Amanhã nós temos o treinamento para o Teams. Na verdade já começou, né? Muitos professores já acessaram. Então façam. Qual que é o desejo? Que nós trabalhamos de forma síncrona. Então, se preferencialmente, no mesmo horário da aula, trabalhar lá com o aluno, no mesmo horário da aula, o aluno vê o professor, isso faz diferença, né? Então, o aluno vê o professor e o professor trabalhar de forma síncrona com o aluno. Claro que ele pode trabalhar também de forma assíncrona, mas a gente poder ter ali os encontros com os nossos alunos. Então, pensar nos conteúdos, quais serão os conteúdos fundamentais e ter esse dimensionamento do trabalho. Se eu ficar só falando, eu vou cansar o aluno, eu não vou ter produtividade, não vou ter resultado. Agora, se eu consigo, além de trabalhar com exposições, fazer variações dentro desse processo de aprendizagem, usar recursos, buscar recursos, né? A professora Érica vai falar esses dias, nós vamos ter nós queremos criar aí um banco, que é, na verdade, um banco de boas práticas pedagógicas, onde a gente vai ter lá as estratégias bem-sucedidas, a gente vai contar com o apoio de vocês, mandando para a gente vai colocar ali. Por quê? Porque nós queremos, de fato, melhorar a nossa capacidade pedagógica, porque nós não somos prontos como os professores, né? O professor se faz professor na prática pedagógica dele, nós vamos aprendendo a ser professores, todos nós, né? Então é fundamental que a gente faça isso. Então, quer dizer, a gente fazer o planejamento olhando para os nossos conteúdos, pensando nisso. Nós temos condições de trabalhar durante todo o semestre o que do nosso conteúdo? Quais são os pontos essenciais? Como que nós vamos desenvolver isso no aluno de forma mais interativa possível? Depois, o segundo ponto do planejamento é fazer a revisão das metodologias de ensino. Então, trabalhar com as aulas síncronas e assíncronas. Usar aí as metodologias ativas. Quando se fala de metodologias ativas, nós estamos falando da possibilidade do nosso aluno interagir no processo. Ele é sujeito da sua formação. O professor como um facilitador, como nós dizíamos. Então, é criar aí esse movimento de aprendizagem, onde eu vou trabalhar ali com PBL, eu vou trabalhar ali com aula invertida, eu vou trabalhar de uma forma híbrida, mesclando aula expositiva com estudo de casos, com possibilidades de envolvimento do aluno. Quanto mais eu consigo envolver o meu aluno, mais eu consigo fazer com que ele aprenda. A gente tem que acreditar nisso, porque a gente acreditando, aí a gente vai trabalhar dessa forma, tá? E, por fim, olhar a avaliação. Já que a gente falou de avaliação e avaliar a competência do aluno, avaliar conhecimento, habilidade, atitude, eu tenho que começar a pensar a avaliação. E a avaliação nesse sistema é a avaliação contínua, eu vou usar a avaliação contínua, mas também começar a buscar outras formas. Hoje você pode fazer no Google Forms, por exemplo, né? Você pode lá fazer uma avaliação em que o aluno ele recebe imediatamente aí os resultados, né? Eu posso fazer um Kahoot, onde eu vou ali trabalhar usando aí a forma de gamificação, né, de jogos. O que é importante? Mas o aluno ele vai colar, o importante é eu verificar o quanto que o meu aluno aprende. Esse é o importante, criar meios para isso. Né? Então eu tenho que criar alternativas e buscar pensar isso. Agora, se um professor pensa isso sozinho, ele empobrece o processo. Por isso que o planejamento ele é coletivo. Então é fundamental que a gente, mesmo estando isolados nas nossas casas, nós nos aproximemos, nós estejamos próximos, usando aí as ferramentas que possibilitam isso. Então vamos nos aproximar. Essa aproximação do professor, dos professores, de cada semestre, com a coordenação do curso, com a direção, é a receita da gente conseguir ter sucesso naquilo que nós fazemos, né? Então, é de fato aquilo que nós desejamos para cada um de vocês. Que vocês possam fazer um trabalho de planejamento. Então, vamos trabalhar
trabalhar mesmo, né? Porque lá na ponta nós temos os nossos alunos. Então, nós temos que ter um respeito muito grande com os nossos alunos, né? Então, quantos deles se sacrificam muito para poder fazer um curso superior? A grande maioria dos nossos alunos, talvez sejam eles os únicos que estão chegando numa faculdade. Talvez os seus familiares não tiveram essa possibilidade e eles estão fazendo um curso superior. Então, nós não podemos deixá-los sair de um curso superior sem as condições necessárias. Nós temos que trabalhar e desenvolver isso. Isso tem que ser uma crença para cada um de nós. Então, eu sempre falo, mesmo exercendo outras funções, que eu sou educador. E nós temos que atuar como educadores, como transformadores de pessoas. Que nós possamos ter aí um excelente semestre, que vocês possam aí trabalhar com um planejamento de fato eficaz, que traga aí os melhores resultados possíveis. Professor Murilo, está com você agora. Parabenizar o professor Márcio pela sempre brilhante palestra, né? Sempre na exposição. Comentando um pouquinho, nós teremos os cursos de Teams, né? Esse curso será disponibilizado pela Microsoft. Cada um deve estar recebendo no e-mail aí, mais de 1000 professores já foram cadastrados. Uma outra leva vai ser cadastrada até quarta-feira, né, professor? É uma ferramenta que vem a apoiar os nossos professores nessa volta às aulas. Então, fiquem atentos ao e-mail de vocês. Todos os colaboradores irão receber esse convite. É gratuito, é um curso oferecido direto pela desenvolvedora desse conteúdo e será certificado. E eu tenho certeza que vai se somar às outras plataformas que já foram utilizadas, né, o Meet, o Google Classroom, para que a gente tenha um início de semestre com uma boa qualidade de ensino. Os nossos alunos responderam um questionário de percepção, os nossos professores também. Pelo que a gente viu, a gente está terminando a compilação para externar isso a público, né? Eles elogiaram muito o nosso corpo docente, né? Então, o nosso corpo docente aqui, a quem nós falamos, é o nosso diferencial, né? Dessa forma, professor Márcio, eu acho que a gente estende os agradecimentos a todos os professores, todos os diretores, todos os colaboradores que pegaram essa pandemia, né, e transformaram ela e fizeram dela algo diferente, especial para os nossos alunos. Então, a palavra da Uniesp agora é gratidão, é agradecimento a você, professor, a você, colaborador, que conseguiu transformar aquele problema em conhecimento, né? Então, nós sabemos que todos trabalharam com muito afinco para que isso acontecesse. Então, nossos agradecimentos, né, da mantenedora, da nossa direção corporativa, direção acadêmica, gestão acadêmica, né, pelo trabalho desenvolvido e que a gente tenha o início de semestre de 2020.2 com muito sucesso, né, com muito conhecimento aos nossos alunos, que eu tenho certeza que eles vão mencionar novamente que o diferencial da Uniesp são os nossos professores. Obrigado. Não é, professor Márcio? É isso mesmo, gente. Eu acho que nós temos aí um desafio longo pela frente, né? E a gente sabe que esse momento é um momento que exige da gente resiliência, exige cidadania e exige uma consciência muito grande do nosso papel enquanto instituição de ensino, né? Nós temos muitos problemas, nós sabemos disso, né? Muitas dificuldades, mas as dificuldades nós enfrentamos dessa forma, né? Nos unindo, estando juntos. E eu costumo dizer que uma instituição, ela nunca é conduzida com uma mão só, ela é conduzida com muitas mãos, né? Então, não é a mão da professora Cláudia, a nossa representante legal, não é a mão do professor Demétrios, nosso diretor executivo da Uniesp, não é as mãos do Murilo, nosso diretor de cursos, da professora Érica, diretora de extensão, minhas, mas é a mão de cada um de vocês, né? Vocês estão aí na ponta, vocês sabem o quanto é desafiador o perfil do aluno que nós temos e a gente reconhece o trabalho que vocês fazem, né? Mas para que a gente consiga avançar ainda mais, nós temos que dar um outro olhar de toda a comunidade para a Uniesp, porque ela merece esse olhar. Ela já produziu muito, já fez muitas coisas, e a gente quis iniciar com a orquestra exatamente para lembrar um pouco daquilo que a Uniesp já teve de conquistas, de vitórias, e certamente vocês fazem parte dessa história e certamente farão parte de todas as nossas vitórias daqui para frente. Tá? Muito obrigado mesmo pela ajuda e pela contribuição de todos. Lembrando de cada pessoa, dos nossos colaboradores, e a gente sabe que uma instituição, ela depende muito de quem está lá nos bastidores, que muitas vezes não aparece, que exerce atividade meio, né? Que não está na atividade fim, mas que sem ele a atividade fim também não acontece. Então, acho que a gente tem que reconhecer o trabalho de cada pessoa,
né? Todos são importantes e todos nós trabalhamos com uma única finalidade: gerar uma educação consistente ao nosso aluno para que ele desenvolva as competências necessárias, possa ser um excelente profissional e possa ser um cidadão que tenha comprometimento com todas as mudanças que nós precisamos no nosso país. E nós precisamos ter o sonho de que nós vamos ter um aluno assim. Afinal, como diz lá o Rubem Alves, a revolução começa nos sonhos. Quem não for capaz de sonhar, nunca será capaz de revolucionar. Então, que nós sejamos verdadeiros revolucionários nesse nosso trabalho de educadores, transformadores de gente. Isso aí, professor Márcio. Só para agradecer também, nós não esquecemos os coordenadores que trabalharam até nas férias para fazer uma revisão das matrizes curriculares. Então, a gente está terminando de enviar também as matrizes curriculares, coordenadores, aos SICs e aos diretores também que apoiaram, né? Nosso muito obrigado. Amanhã nós estamos de volta, né, professor Márcio? É isso mesmo. Com a professora Érica. O material está disponível no YouTube. Se nós tivermos alguma alteração de link, informaremos durante o decorrer do dia, mas a princípio nós mantemos o mesmo link para amanhã com a professora Érica e conosco também. Nosso boa noite, né? Boa noite e bom trabalho a todos. Vamos trabalhar agora, planejar. Estamos parecendo o Jornal Nacional, né, professor? Mas boa noite a todos, um bom trabalho que os nossos diretores irão supervisionar agora. Nosso muito obrigado.